Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Turma, a nossa aula de hoje vai ser sobre central de material e esterilização. Muitas vezes, turma, as pessoas que trabalham nesse setor acabam sendo um pouco excluídas da própria equipe geral, porque fica num setor extremamente isolado, tem pouco contato, não tem pacientes. Então, às vezes, o aluno fala assim, professora, eu quero trabalhar na enfermagem, mas não quero cuidar de pacientes. Aí, primeiro eu falo, então, olha só, eu acho melhor você fazer outro curso, já que o nosso produto principal é o paciente, né? Mas, para essas pessoas, muitas vezes, eles escolhem atuar na central de material exatamente porque não tem esse convívio direto com o paciente. Porque muitos de nós vai ter alguma dificuldade em lidar com o paciente, em lidar com as equipes multiprofissionais, porque, às vezes, para determinadas pessoas, isso é uma coisa um pouco difícil, então a gente também precisa respeitar isso. A central de material e esterilização, gente, assim, é como se fosse o coração do hospital, porque se não existisse esse setor, muito dos procedimentos jamais aconteceriam. Desde um simples curativo, que a gente vai precisar desse material limpo, esterilizado, até a cirurgia mais complexa, né, como um transplante, que vai precisar ou um enxerto ou um implante de algum dispositivo, a gente vai precisar que todo o material que vai ser usado na cirurgia esteja esterilizado e adequadamente, corretamente esterilizado, não é verdade? Então, assim, é um setor muito especial. Mas ele também traz um histórico muito ruim, que é o histórico de quem trabalha nesse setor. Quem já atua ou quem já teve alguma experiência, gostaria de falar aqui um pouco quem é o perfil desses profissionais que costumam estar nesse setor? Então, quando o funcionário assim está com problema de saúde, por exemplo, que está limitado Ué, fugiu? a internet assim, caiu dela. geralmente lá no central. Oi? Não estava dando para ouvir nada que você estava falando. Está ouvindo agora? Começa de novo, Débora. Que geralmente os profissionais que têm alguma limitação física, algum problema que restringe pegar peso, eles colocam lá no CME. Quem quer complementar mais alguma coisa, com mais algum problema? Débora, você foi perfeita. Eu falo que a central de material e esterilização acaba sendo o expurgo, entre aspas, de determinados funcionários. Por quê? Exatamente o que a Débora falou. O profissional está hipertenso, está diabético, está com problema psiquiátrico, não se entende com a equipe, causa transtorno entre os colegas, quer avançar no paciente, no acompanhante. Então, qualquer situação semelhante, acabam falando que não, vamos transferir esse paciente para a central de material. Só que, quando a transferência é feita de forma que vá beneficiar, tá, ambas as partes, está tudo bem. Mas, muitas vezes, o funcionário, quando é transferido, ele não gosta daquele setor que ele está indo, tá? Ele não se sente preparado, ele fica com raiva de estar indo para lá. Então, em vez de a gente ganhar um funcionário nesse setor, a gente acaba ganhando um outro problema. Porque a pior coisa é a gente ter um funcionário que está insatisfeito de estar ali, não é verdade? Então, a gente está resolvendo o problema do outro setor onde ele estava,
mas está trazendo um problema também para esse setor. Então, quando o paciente gosta, é uma felicidade, mas quando ele vai obrigado, muitas vezes se torna um grande transtorno, tá? Além do que, quando ele tem um problema de saúde muito grave, a gente tem que ter o cuidado de saber qual a atividade a gente vai dar para ele, porque ali tudo é muito... o trabalho envolve toda a segurança, né? Se está bem esterilizado, se colocou os testes corretamente, se fizeram a leitura correta, se aquele material realmente foi esterilizado. Então, eu preciso que o funcionário realmente esteja inserido nesse processo. E por isso a gente precisa acompanhar bastante. Em contrapartida, a gente vai ver que em São Paulo e o Sul já colocam os profissionais mais qualificados na central de material. A central de material lá para eles já não é mais um depósito, tá, de funcionários com problemas, porque eles viram a importância que tem esse setor. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o enfermeiro só, ou mesmo mais, não consegue dar conta de estar observando o trabalho de todos os profissionais que atuam ali. Até porque é um setor que a gente acha que é pequeno, mas é cheio de espaços que a gente vai começar a ver. Então, toda central de material de esterilização, ela deve ter essa área física que eu trouxe aqui para vocês, tá? Há uns 10 anos, a gente vem passando por um processo de readaptação da área física da central de material junto à vigilância sanitária, que visita os hospitais com frequência, porque o que antes era uma central de material, hoje ela está sendo redefinida com outro perfil, tá? Então, a gente precisa de uma recepção, tá? Para receber esse material que foi usado o curativo, que foi usar uma bacia para fazer a limpeza de um pé diabético, que foi usado uma cuba-ri com vômito, tudo isso vai para a central de material para ser lavado, preparado, esterilizado. Tá? Então, nessa área de recepção, a gente pode fazer a descontaminação e a lavagem de artigos. O que é uma descontaminação para vocês, turma? Se eu estou descontaminando, eu não estou esterilizando, não é verdade? Então, o que é uma descontaminação? É aquele material que alguém chega para a gente e fala assim, olha só, esse material aqui foi de um paciente que está com uma infecção, está com MARSA, um paciente que é HIV positivo, é um paciente que está com hepatite. Então, a gente vai pegar esse material, vai imergir numa solução para fazer uma rápida descontaminação. Se eles não passam essa informação para a gente vai receber o material e vai simplesmente... Não pode, né? Não pode, não pode. Caiu aqui a minha internet. Já vou voltar aqui. Ah, voltou. Então, a gente vai receber esse material e vai fazer uma lavagem rápida, tá? Professora, acho que tem que botar para gravar de novo. Ih, esqueci. Não, porque interrompeu. Está dizendo que está gravando. Tá. É compartilhar a tela e gravar para a gente. Não mostra que está gravando, não. Aqui, para mim, está mostrando. Vamos lá, peraí. Agora tá. Gravando, tá? Está mostrando aí para vocês que está gravando? Tá, sim. Então, vamos... Tá. Então, a gente vai receber esse material, tá? Que, como eu falei, pode vir de qualquer setor, inclusive do centro cirúrgico, e até comentar uma coisa com vocês, que os hospitais muito antigos, eles têm a central de material parede a parede com o centro cirúrgico, funcionando naquele sistema da janelinha. O material que é usado no centro cirúrgico passa pela janelinha e já cai na central de material. Na central de material, nos hospitais mais recentes, isso já não acontece mais. O centro cirúrgico pode ficar no 10º andar e a central de material no 2º. Eles quebraram totalmente
coisa histórica de antigamente, né? O que para algumas situações favorecia, né? Porque a demanda do material cirúrgico é muito grande e agora já dificulta, porque o pessoal vai ter que pegar aquele material todo e carregar até o setor onde está localizado a central de material. Então, a gente vai receber esse material, vai fazer uma lavagem rápida desse material e depois vai fazer uma lavagem mesmo, tá? Removendo toda a matéria orgânica, aquelas pinças que ficam pedaços de gente lá, pele, osso, tecido, remover aquilo tudo, lavar as cubas, tudo que vier, tá? A gente não pode esterilizar nenhum material que tenha algum tipo de matéria orgânica. Essa história, mas depois que esterilizou, está esterilizado, mentira, gente. Vocês já ouviram falar em biofilme? Biofilme é uma película que fica igual aquele papel filme que a gente usa na cozinha, tá? Então, cria uma película e não esteriliza ali onde está aquela matéria orgânica. Aí, o que acontece? Quando a gente vai utilizar esse material, esse biofilme pode se romper e aí a gente vai estar em contato com aquela matéria orgânica ali que não sofreu o processo de esterilização. A gente pode ter também uma recepção para roupas limpas. Que roupas limpas seriam essas, turma? Pijamas que os profissionais usam. Isso, pode ser pijama, pode ser toda a roupa de cama dos pacientes que são grandes queimados, que eles precisam utilizar toda a roupa de cama, camisola, tudo esterilizado. Tá? E pode ser também toda a roupa para a gente fazer aqueles pacotes para a cirurgia, que são aqueles campos, tudo aquilo que vem, também pode vir para a gente, tá? Para a gente, vem da lavanderia, todo lavadinho, às vezes dobradinho, e a gente recebe esse material. Então, a gente não vai receber esse material na área de material sujo, né? Então, a gente tem um local para receber esse material. A gente tem área para preparo de artigos e roupa limpa, tá? Aí já vai preparar esses artigos que já foram lavados, já estão todos assim prontinhos para serem preparados. O que é preparar, gente? É a gente pegar o material, o artigo... Professora. Oi. Mas a roupa do grande queimado é o mesmo processo? A gente vai pijama, receber... para os lençóis ou não? Então, por exemplo, você está lá no hospital, aí o pessoal da enfermaria separa, tá, os lençóis que querem para ser usado em cada troca. Às vezes, do grande queimado, dependendo da extensão da área da queimadura, molha muito a roupa de cama, não é verdade? Encharca, fica com aquela secreção que está saindo. Sim. A gente precisa fazer até 3, 4 trocas. E aí o pessoal da enfermaria, né, já se programa quantos pacotes eu vou estar usando por dia, tá? E aí já pensa na noite também, aí manda esse material lá para a central de material. E aí a gente esteriliza e deixa tudo bonitinho. Tá tudo. A camisolinha do paciente, tudo, porque grande queimado, turma, perde uma área muito extensa, né? Da pele, que é a nossa proteção maior, né? 90% do nosso organismo é pele. Então, a gente tem que ter assim, se a gente perdeu muita pele, né, queimou muita pele, então a gente está, para esse contato, né, no tecido, ele fica bastante prejudicado. Então, tem que ser tudo esterilizado para que não tenha nenhuma infecção. Tá? A gente tem essa área de preparo, eu estava falando sobre preparo, né? Então, a gente tem, por exemplo, chegou um ambu, eu tenho que olhar se esse ambu está funcionando, se ele está com todas as pecinhas. Quem já trabalha, ou quem já viu, quando a gente tem uma parada cardiorrespiratória, a gente vai pegar o ambu, e aí a gente vai insuflar assim, ele nem se mexe. Tá? Puf, 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 não manda nem um arzinho, porque às vezes perdeu aquela célulazinha, perdeu alguma peça, um encaixezinho que perca, já não vai funcionar. Então, quando a gente preparar esse material, a gente tem que estar olhando tudo, ver se tem alguma parte quebrada, algum rachado, desde o micronebulizador. O copinho está direitinho, o chicote está perfeito, para a gente não chegar na hora da correria, vai encaixar o chicote, aí o pluguezinho, o birrinho dele está quebrado, né?
ou vai enroscar o copinho não enrosca. Então, tudo isso é central de material que vai ver se está ok. Vai pegar uma tesoura da cirurgia, a tesoura está, ó, a gente corta uma gazezinha para ver se ela está ok, não está ok. Ou então alguma pinça, a pinça está quebrada. Tudo isso vai ser visto durante o preparo desses artigos. A gente vai ter uma área para esterilização física, que meu sonho é que nunca não tenha mais essa área aqui. O que a gente faz nessa esterilização física, turma? Alguém sabe? Não, desculpa. Esterilização calor, Desculpa, eu fiz aqui uma colocação errada. estufa. Da esterilização física, não. Eu quero que acabe a esterilização química líquida. Na física é isso mesmo. Então, é a estufa, né? São as autoclaves, que pode ser de qualquer coisa que a gente vai ver mais à frente. O que mais, gente? Radiação. E na esterilização química líquida, gente, alguém lembra de alguma coisa? Produtos químicos que emergem, os produtos na solução química. Isso. Que solução química que pode ser? Poxa, eu não lembro agora. Onde a gente coloca aqueles micronebulizadores quando a gente faz nebulização na pediatria? No cloreto, hipocloreto. Hipoclorito. No hipoclorito, gente. Então, para a esterilização química, por que a gente faz esterilização química líquida? Quem sabe? Por quê? Porque os produtos não podem ir no calor. Exatamente. Retem. O nosso sistema mais eficaz, mais barato, mais rápido, é a esterilização por vapor, tá, úmido saturado, que é aquela autoclave, gente, que só usa água, mais nada. Ela vai ferver igual panela de pressão, tá? Vai chegar ao máximo de 132 graus e vai esterilizar esse material. Depois a gente tem um processo de secagem, e a máquina seca todo o material. Não gasta nenhum produto, só gasta água, e o que ela joga no meio ambiente é só o vapor. Então, muitas vezes, vocês podem passar numa área que tem hospital e ver sair do bueiro assim, um monte de vapor. Tá? É da saturação do vapor, da água, né, que a gente está fazendo o processo de esterilização e está jogando na rua o vapor. Só que a essa temperatura de 132 graus, alguns materiais que são chamados termossensíveis não podem ser reprocessados com esse sistema, porque eles vão o quê? O que vai acontecer com eles? Vamos pensar, eu vou botar um micronebulizador, aquele nebulizadorzinho pequeno, para esterilizar na autoclave a vapor. O que vai acontecer? Vai derreter, tonificar. Vai derreter. Isso. Se ele não derreter todo, ele vai passar por um processo de deformação, tá? Então, ele fica todo tortinho assim, a gente não vai conseguir mais utilizar. Então, para esses produtos, isso pode ser, olha, uma sonda, um catéter, qualquer material, todo material de suporte ventilatório, as traqueias. Hoje a gente tem aquelas traqueias e aqueles ambus de silicone puro, gente. Ele consegue suportar a esterilização com alta temperatura. Se for apenas siliconizado, não suporta, tá? Porque esses que vêm escritos siliconizados, eles só têm uma camada de silicone por cima, mas na parte de dentro ele não é silicone, então ele não vai suportar o calor, tá? E os outros equipamentos, tá? A gente tem que dar um jeito, né, de fazer essa esterilização. Então, a gente tem algumas situações, a química líquida, que eu vou falar mais um pouco, mas a gente dispõe de outros tipos de esterilizações, tá? Que pode esterilizar os materiais termossensíveis, a gente vai ver mais à frente. Mas, de pronto, o que a gente tem muito no hospital? É o hipoclorito. O hipoclorito a gente coloca
os micronebulizadores, por conta da demanda ser muito grande. A gente pode colocar as mamadeiras, tá? Do berçário, tudo isso a gente pode colocar na esterilização química líquida. Só que na líquida... Almotolias também, né, professor? Almotolias, todo aquele material, assim, um montante de plástico, né, de material plástico, borracha de aspiração, as traqueias de macronebulização, tudo isso elas vão derreter se a gente colocar no vapor úmido, tá? Então, acaba indo para a esterilização química. Qual é o fator complicante? Primeiro, a gente não tem prazo de validade para isso. Na verdade, a gente teria que tirar da solução química, enxaguar, retirar o excesso, tá? E usar, pronto uso, tá? Mas a gente nem sempre consegue fazer isso. Tem determinados materiais que a gente vai precisar guardar. A gente não vai deixar uma traqueia lá de molho dias na solução, não é verdade? Também vai estragar o material, tá? Então, a gente não tem essa coisa de guardar o material por quantos dias. A gente não tem não tem como garantir a eficácia desse processo por dias, tá? E a gente tem outro fator, né? Que é o fator, qual a solução que a gente vai usar. Hoje, a gente só tem no mercado o hipoclorito de sódio, tá? Que é água sanitária, e o outro produto, tá? Que é um produto que é mais específico, tá? Que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Que é o ácido peracético, tá? Não é o ácido acético, é peracético, tá? Mas lá na frente já está escrito. Ambos fazem só a desinfecção, como também a esterilização. O que muda é o tempo que ele vai ficar exposto, tá? Se a gente for usar o hipoclorito para equipamento respiratório, muitas vezes o pessoal usa numa diluição de 0,025, coloca ali, e quando tira, não enxágua. Mas se a gente usar 1% ou a 2%, vai precisar do enxágue, porque a quantidade de hipoclorito é muito grande, e aí quando o paciente aspirar, né, respirar, porque é um circuito respiratório, ele pode desenvolver uma complicação pulmonar, tá? Então, a gente vai precisar lavar esse material. E aí, a gente vai lavar esse material com que tipo de água? Teria que ser uma água esterilizada. E muitas vezes a gente não tem essa água. Então, se a gente lavar na água corrente comum, a gente está voltando ao processo que estava esterilizado, passa a ser contaminado, porque a água tem seus componentes contaminantes. Então, assim, tudo na esterilização química líquida é complicado. Tá? E aí a gente vai ter um outro espaço, que é o armazenamento e distribuição de artigos esterilizados. Então, depois que o material foi todo esterilizado, a gente vai levar esse material, tá, para uma sala de guarda de material, tá, que fica tudo lá armazenado, bonitinho, para ser distribuído para o hospital inteiro. Então, o que a gente tinha antes? A gente tinha antes um espaço grande, tipo um galpão, onde tinha tudo isso definido, mas sem paredes. Tá? Hoje a gente precisa de paredes, tá? Para estar dividindo cada área. Deixa eu aqui mostrar. Aqui, olha, gente, a gente está vendo uma área aqui, que é o pessoal fazendo preparo, tá, do material. Tem hospital, tá, que obriga que os funcionários utilizem máscara e outros que não obrigam, tá? Então, aqui o pessoal vai fazer toda a revisão, vai estar olhando o material, para aí depois vai enxugar o material que estiver molhado, vai fazer o preparo, colocar na embalagem e encaminhar para o tipo de esterilização que vai ser feita. Aqui a gente tem uma área de armazenamento, tá? Que pode ser de várias formas. Deixa eu mostrar outra aqui para vocês. Olha, pode ser assim também. Aqui a gente está com uma embalagem que é de pano, que é o brim cru, tá? Que aqui está de forma colorida, mas pode ser também naquela cor de brim cru, aquela cor branca, crua, né?
Esse é o material, o tipo de embalagem que dura menos tempo, tá? Normalmente ela dura 7 dias só, tá? No máximo 15 dias, tá? Então é o processo de embalagem que mais rapidamente tem que ser trocado, o material tem que ser todo resterilizado, tá? Deixa eu ver aqui. Esse sistema aqui, gente... Professora? Oi. Professora, só avisar a aluna Caroline, ela disse que está no Rio com o paciente dela, e ela queria avisar, mas o chat aqui do Zoom está desabilitado. Ninguém consegue mandar mensagem. Estranho, né? Porque de manhã eu estava direitinho, né? Que estranho. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Vê se entrou aí, ó. Entrou. Então liberou. Tá. Deve ter sido aqui na hora que eu reprogramei, devo ter encostado em alguma coisa aqui. Esses engradados, turma, eu quero que vocês olhem os pés do engradado. Estão vendo como é que eles estão, como é que é o pezinho? Isso é tudo de bom que tem. Para ser excelente, era não ter esses pés, tá? A gente sempre, enfermeiro, sempre tem que achar um defeito, né? Era ter rodinha, tá? Porque a rodinha a gente facilita demais, porque a gente pode levar o engradado para onde quiser. No Procardíaco, no Rio, é assim, é tudo isso, tá? Então, assim, são os engradados de 2 lados, e aí, com cada sala de cirurgia, a gente vai lá e bota todo o material que a gente vai usar, até que ele desce, né, do que vai usar, tá? E coloca nesses engradados, aí quando tem rodinha, a gente leva o engradado todinho para a sala de cirurgia. Aí, quando termina a cirurgia, a gente traz tudo de novo no engradado, aí vai espalhando. Se for uma cirurgia contaminada, a gente vai ter que reesterilizar tudo, tá? E super facilita a gente, não precisa aquele vai e vem de 50 vezes, né? Precisa de um fio, precisa disso, precisa daquilo, e a gente fica indo toda hora buscando. Tá? Esse com pé fixo, ele dificulta isso, tá? Mas em termos de ventilação, de aeração do material, é super ótimo, que ele não fique encostado em parede, não tem contato com mofo, não tem contato com nada e está sempre muito bem arejado. Esse aqui, gente, o outro, deixa eu ver aqui, tá? Era o que tinha antigamente. A gente tem os hospitais que, além de ser esses armários, esses nichos, tem portinha com um armário, então fica bem guardadinho, bem conservado. O único problema é o fundo dele, que o fundo dele é a parede, né? Dá para vocês perceberem que a fórmica, também existe fórmica na parede, mas se tiver um processo de mofo muito intenso, né, acaba passando para fórmica também. Então, a gente tem que estar super olhando tudo isso. Além do mais, esses nichos são muito chatos para a gente estar higienizando, né? Porque uma vez por semana você tem que retirar todo o material e limpar com álcool, tudo ali, cada nicho, porque a poeira vai entrando e vai acumulando ali, tá? Deixa eu ver. Tá. Aí, voltando lá na nossa área física, a gente tem aqui a área de apoio para a CME, que a gente precisa ter. Naquela sala que eu falei, naquele espaço que é o recebimento de material sujo, que a gente chama, essa área vai ficar isolada, tá, gente? Então, a gente pensa que a gente vai pegar um quadrado e vai dividir em 4. O primeiro quadrado, pode ser em qualquer lugar, ele não vai ter contato com o restante, tá? Então, esse quadrado, ele vai ter uma janelinha, vai passar todo o material que já está lavado para a área de preparo, aí o pessoal vai preparar o material, quando tiver todo embaladinho, vai passar para outra área, que é a área onde fica o equipamento, para esterilizar, e depois daquela área, para a área de armazenamento. Essas 3 áreas, as pessoas podem se comunicar, podem conversar, podem tudo, mas na área de material sujo não pode. A área fechada só tem a janelinha, tá? Estou brigando aqui com a minha cortina, gente. Essa área, tá, tem uma janelinha que é para quê, gente? Exatamente para dificultar a passagem do profissional, que o profissional não vai passar pela janelinha, né? Ainda mais se ela for uma janela pequena.
Mas a gente sabe que tudo acontece, principalmente no período noturno, que às vezes só tem um profissional, então é um profissional na área suja, um profissional na área limpa. Então, quando ele acaba de trabalhar na área suja, ele vai lá ajudar o pessoal na área limpa. Só que para isso acontecer, ele teria que tomar um banho e trocar toda a roupa para entrar lá na área limpa. E aí a gente vai ter esses vestiários com sanitários e chuveiro e barreira para a área limpa e área suja separadamente. Então, na área limpa tem que ter tudo isso, o banheiro deles, e na área suja também tem que ter. Eles não podem compartilhar, tá, o mesmo banheiro, o mesmo vestiário. A gente tem que ter um depósito para material de limpeza, o que é o famoso DML, ali vai ficar um tanquezinho, pano de chão, vassoura, rodo, produto de limpeza, tudo relacionado à limpeza nesse lugar, evitando sempre de ficar qualquer coisa no meio do caminho para não ter nenhum acidente. Uma sala administrativa, que é onde vai ficar um enfermeiro, e às vezes um secretário de enfermagem, se tiver, normalmente tem, porque a demanda da central de material de centro cirúrgico é muito grande, e uma área para manutenção de equipamentos, tá? Onde vai ser, essa área vai ser realizado toda a manutenção, todo o conserto dos equipamentos que vão dar defeito, com exceção daquelas autoclaves gigantes que elas ficam fixas. Mas se for uma seladora, algum outro material pequeno, a gente retira e vai consertar numa área para não ficar ali aquela confusão toda. Quem faz parte da equipe da CME? Enfermeiro sempre, embora a gente ainda tenha hospital, que um enfermeiro do centro cirúrgico atende a CME também, sendo que ele mal dá conta de atender o centro cirúrgico, quanto mais 2 setores, tá? Os técnicos e auxiliares de enfermagem, tá? Eu coloquei aqui um operador de autoclave, tá, gente? Isso hoje não existe mais, porque todos os técnicos e auxiliares, eles são treinados, tá, para fazer essa operação de autoclave. Só um instantinho. Pronto. Mas no Ministério da Saúde, a gente tem esse profissional chamado operador de autoclave. Hoje já não abre mais concurso para esse especialista, tá? Quem é esse especialista que ainda a gente lê no crachazinho dele, tá? Essa especificidade, tá? Era aquela pessoa que no edital falava que tinha que ser do sexo masculino, que tinha que ter peso acima de não sei o quê. Resumindo, tinha que ser um homem forte para estar manipulando aquelas autoclaves gigantes, tá? Hoje não existe mais, é para entrar, né, para concurso, mas vocês ainda vão ter contato se forem em algum hospital do Ministério da Saúde. E um auxiliar de serviços gerais, tá, para realizar a limpeza da CME. Aqui eu trouxe um fluxograma, só para vocês darem, assim, mais ou menos visualizarem como é que funciona. Pegando aqui a CME aqui no meio, aí vai vir para baixo recepção de roupas sujas, como também para as laterais, pode receber artigos limpos ou artigos sujos. Se for sujo, vai para limpeza e secagem, e depois para o processo, preparo, acondicionamento, esterilização, armazenamento e distribuição. Tá? Como se for artigo limpo também é o mesmo processo, tá? E a CME, tá? Vai tanto receber material, tá? Das unidades consumidoras, das unidades fornecedoras, como também vai estar enviando para essas unidades, tá? Uma coisa que pode acontecer, pode não, que acontece com frequência, eu não sei se eu já falei sobre material consignado, já falei sobre isso, gente? Que nas cirurgias, às vezes, a gente vai precisar de algum material específico, tá? Então, por exemplo, fraturei o ombro e aí vou precisar colocar um pino. E aí, por exemplo, hoje, para o hospital não comprar 50 tipos de pinos, a gente tem a empresa que tem esse material, então ela vem com a caixa, tá? De pino, de
parafusos, daquela parafernália todinha, e o pino que você usar, se você usar 1 ou 2 ou 3, tá? O médico vai descrever lá e a gente vai comprar esse material dessa empresa. Só que para esse material entrar no hospital, ele tem que ser esterilizado dentro do nosso hospital, para que nós, tá, podermos garantir a eficácia da esterilização. Mesmo que a empresa fale, já está esterilizadinho, veio do outro hospital, tudo direitinho, mas a gente tem que reesterilizar esse material. Tá? Então, hoje a gente tem uma quantidade enorme de material consignado. Todo dia chega caixas, não estou falando caixas pequenas não, gente, container, assim, com mais de 1 metro, tá? De material para neurocirurgia, para material de ortopedia, para válvulas cardíacas, tudo isso hoje os hospitais não compram mais, nem da rede pública e nem da rede privada. Tudo a gente liga para a empresa traz, tá? E a gente tem que tomar conta desse material, tem que conferir esse material quando chega, tá? Dizendo quantas, por exemplo, uma válvula cardíaca, a gente tem 5 tamanhos, então a gente tem que receber os 5 tamanhos. Qual que foi usada? Foi a número 21. E aí a gente vai lá, tem que conferir se as outras 4 estão lá direitinha, porque sabe que muita coisa pode acontecer e algum desses materiais podem vir a sumir, tá? Então, essas unidades, né, fornecem material para a gente, tá? Então, a gente também tem que fazer todo o processo como se o material fosse nosso, tá? Essa é a parte que eu acho, assim, de maior atenção, de maior responsabilidade, porque a gente está se responsabilizando por um material que não é nosso, não é verdade? Com uma quantidade enorme. Só para falar para vocês que, às vezes, uma cirurgia de ortopedia, só a caixa de parafusos vem mais de 200 parafusos. E o instrumentador tem que contar parafuso por parafuso. Às vezes, a empresa manda até o instrumentador deles, tá? Aí a gente respira aliviado, fica mais tranquilo, porque eles mesmos tomam conta do material deles, tá? E aí a gente tem que ter todo esse cuidado, assim, extremo com isso. Mas, hoje em dia, é como está funcionando. Aqui, turma, eu trouxe algumas atividades do enfermeiro, tá? São várias, mas eu selecionei assim, as mais importantes, tá? Então, assim, planejar, coordenar e desenvolver as rotinas de setor. Não adianta o enfermeiro chegar lá achando que vai só supervisionar, que vai só mandar, porque o enfermeiro tem que conhecer o funcionamento daquilo, tá? Elaborar e manter atualizado o manual de normas, rotinas e procedimentos da CME. Não adianta a gente chegar no setor, tá? Mas a enfermeira que estava aqui já tinha feito isso e a gente dá sequência ao que era feito. Não, a gente pelo menos precisa ver se o que estava lá está atualizado. Porque, às vezes, a gente já mudou o material, já mudou o tempo de esterilização e tudo isso a gente vive num processo muito rápido de atualização, não é verdade? Então, tudo muda. Eu estou falando uma coisa agora, aí de noite eu chego em casa, abro a internet e falo, gente, já mudou, né? Já vou ter que refazer, avisar o pessoal, não é mais assim, porque tudo está muito rápido. Antigamente, para a gente escrever um livro, ele demorava 4 anos para estar na livraria, né? Hoje a gente nem escreve um artigo, a gente já está falando sobre o assunto na internet, então tudo está muito rápido. Prever os artigos necessários para as unidades consumidoras, tá? O que é isso, gente? Quem já trabalha e quem faz estágio, sabe o quanto falta de material no hospital, né? Você quer fazer uma curativa, às vezes chega lá, está esterilizando, ainda não está pronto, né? Às vezes precisa de uma bacia e, olha, já usaram todas que tinham, tem que esperar esterilizar. Então, a gente sempre tem um quantitativo muito pequeno. Então, o enfermeiro da CME tem que estar avaliando isso, por exemplo. Minha quantidade de bacias aqui é muito pequena, eu só tenho 6, eu precisava de 20. E daí a gente tem que fazer contabilizar isso e toda hora tá mandando para a chefia ou para a administração, seja lá para onde, tá? Para estar perturbando o pessoal para eles comprarem mais materiais. Porque a gente sabe que a pessoa que está precisando do material está precisando para agora. E eu que estou lá na CME tenho que dizer para ela que agora não tem condição, que só vai ficar pronto daqui a 2 ou 3 horas. Até porque a gente vai precisar encher, tá?
as autoclaves para fazer a esterilização. A gente não pode botar o material e autoclavar. Tá? Realizar os testes necessários e emitir parecer técnico antes da compra de novos equipamentos. Vocês, enfermeiros, futuros enfermeiros desse setor, como de outros também, precisam sempre se posicionar quando forem pedir material, exigir que vocês estejam presentes na hora da compra, para ver se aquele material realmente é o adequado, é o que você está pedindo, cabe no seu setor, porque isso acontece demais, tá? Na rede pública, tá? Compra um aparelho que não cabe dentro da sua sala, então não tem que devolver, então aquelas coisas assim absurdas, tá? Controlar o recebimento, o uso e a devolução dos artigos consignados, aqueles que eu falei, que são os emprestados, né? E os do próprio hospital. Tá? Manter atualizado o inventário do instrumental cirúrgico, dos artigos e dos equipamentos. Alguém sabe o que é inventário, gente? É feito num hospital, em todos os setores tem que ser feito um inventário, pelo menos uma vez por ano, mas o correto é a cada 6 meses. Todos Contagem dos os materiais. materiais. Flávia. Todos os equipamentos, eles têm que ter um númerozinho, para uma ordenzinha, né? Para saber que é dali, que é do hospital. É o patrimônio, né? O número patrimonial. Mas o o patrimônio. O inventário Quem está falando? É Flávia? Sim, está travando. Fala aí de novo, Flávia. É a contagem dos materiais, tudo que tem no setor, né? Tudo, gente, isso aí é a parte mais chata que existe no hospital, tá? Pensa que na enfermagem... Verdade. Pensa que na farmácia eu acho que é o pior de tudo, contar ampolinha por ampolinha, tá? Caixinha por caixinha, tudo. Gente, quando fala que é inventário, já começa a chorar um mês antes, tá? Porque a gente tem que parar todo o setor, né? Parar, entre aspas, né? A gente vai ter que trabalhar de forma super restrita para estar contando todo o material. Então, imagina uma central de material, a gente vai contar tudo que tem lá, tudo que é bacia, tudo que é bandeja de cada instrumental, tudo vai ter que ser contado, tá? Então, e aí, por exemplo, na minha central de material, eu tinha 10 cubas rins e tinha 20 bacias, tá? Aí, agora, eu estou contando, tem 8 cubas rins, né? Então, tem 2 que estão desaparecidas, tá? E estou com 21 bacia, tá? Aí, por exemplo, se algum material extraviar, quebrar e eu devolver, eu vou ter que, naquela fichinha, cada material tem sua ficha, e vou ter que dar baixa lá. Então, eu vou olhar a baixa lá, eu vou olhar a ficha onde está escrito cubarrinho. E aqui está escrito que uma furou, foi encaminhada à chefia de enfermagem, por lá ficou, mas a outra não tem nada. Então, tem uma que está sumida. Eu já vou ter que dar conta disso. Só que na bacia tinha 20, agora tem 21. Nasceu uma bacia aqui, porque a tendência maior é sumir, não é entrar, não é aparecer, né? Aí vamos ver, mas vamos ver aqui como é que essa bacia apareceu, né? Aqui, que não sei o quê. Aí você vai lá, olha, tudo é gravado com o nome do hospital, a gente acha uma bacia lá, ih, gente, uma bacia aqui de outro hospital, tá? Então, de alguma forma, eu dei o exemplo de uma bacia, mas bacia é mais difícil, tá? Cubarrinha é mais fácil, tá? Uma pinçazinha mais fácil, às vezes veio de outro hospital, foi o próprio cirurgião que trouxe, tá? Então, tem um a mais por conta disso. Então, a gente tem que dar conta de tudo isso, tá? Então, realizar programa de treinamento e educação continuada com os colaboradores, tá? Tem que deixar todo mundo assim super preparadinho, super capacitado. E outra coisa, participar do processo de seleção de pessoas. Porque para alguns setores, como central de material, a gente tem que contratar alguém que gosta de ficar em setor fechado, sabendo que ele não vai ter contato com o paciente, mas vai ter contato com o público.
tá? Sabendo qual o tipo de trabalho que ele vai desenvolver ali. Pode ser que o profissional fale, mas eu não estudei para fazer isso, eu não quero trabalhar nisso. Então, a gente tem que estar ali participando do processo seletivo, tá, do profissional que vai vir para a gente. Então, esse foi o que eu selecionei, assim, de maior importância, tá? Gente, fazendo só aqui uma... Tem que gostar muito, né, professora? Porque tem gente que ama, não quer sair dali por nada, né? Tem que gostar. Exatamente. Verdade. É um serviço muito isolado, né? Não é um serviço que a gente está de conversa, não pode ir no setor dos outros, bater um papo, né? Para aquela pessoa que gosta de conversar, eles não têm esse perfil, tá? Eu tenho uma amiga que ela estava precisando de passar para a noite. Ela era diurna. E aí só apareceu uma vaga na pediatria, ela era do CME. Nossa, aí que ela diferença, foi, hein? conversou com a supervisão, e foi, porque ela precisava muito dessa vaga. Chegou lá, ela fez tudo, mas não adianta, ela não se adaptou. E aí ela falou com a gente, não adianta, eu já estou assim, muito acostumada, muito adaptada em trabalhar ali com meu material, só eu, material, sabão, escovinha. Ela falou que não se sente bem mais em assim, cuidar do ser humano, entendeu? E lidar com as pessoas, e tem que conversar. Ela tem o perfil de ficar na dela, com os materiais. Aí ela fez uma experiência, infelizmente não conseguiu, ela voltou para o CME para o dia mesmo. Ela abriu mão dessa necessidade porque ela não se adaptou. Ela falou que não serve mais assim para cuidar da pessoa. Tá? Gosta de cuidar do material. Exatamente, que é um processo muito solitário. Então, assim, eu tenho que ter... Eu ia morrer. Se me enfiar num lugar desse, eu morro. Exatamente, eu falo que tem funcionário que adora, que é aquele funcionário que passeia pelo hospital, né? Vai no setor, vai no outro, conhece todo mundo. Se você precisar de ajuda para localizar alguém, pode procurar esse funcionário que ele vai te dar a maior ajuda. Tem aqueles que têm até medo, não gostam de sair do setor, pessoal do centro cirúrgico, de CTI, que sai muito pouco, fica mais fechado nessas unidades, né? E aí, gente, vou lembrar vocês, todo mundo sabe qual é a diferença da desinfecção para a esterilização? Quem lembra? Desinfectar é você limpar, é você... o objeto ele fica limpo, mas não fica estéril para uso. E na esterilização? A esterilização não, é um procedimento totalmente estéril. Ele é totalmente sem contaminação, sem nada. Ele é totalmente próprio para procedimentos estéreis, sem nenhuma contaminação, sem nenhuma bactéria, sem nada. Mas a gente totalmente sabe estéril. Que no dia a dia a gente às vezes usa algum material que ele foi só desinfetado. Por exemplo, uma comadre, um patinho, ele pode ser só desinfetado, uma cobarrinha, não é verdade? Agora, se o paciente está com alguma doença infecto-contagiosa, esse material vai precisar ser esterilizado. Qual a diferença? Vamos falar assim, biologicamente, tá? Na desinfecção, a gente mata todos os micro-organismos, menos os esporulados. Quem são os esporulados? Aqueles micro-organismos bem pequenininhos, tá? Que ainda a desinfecção não consegue pegar. Já na esterilização, o processo é tão mais intenso que consegue acabar com todos os micro-organismos, inclusive a forma esporulada, tá? Então, a diferença biológica, né, biologicamente falando, é essa. Então, gente, a etapa mais importante, tá, de todo o processo de esterilização é a limpeza dos artigos, né? Como eu já falei, a gente precisa remover a sujidade que está ali. E aí, vou dar um exemplo para vocês. Quem já participou de um processo de intubação? Seja lá durante uma parada cardíaca, durante uma anestesia, durante uma outra necessidade. Quem já viu alguém ser entubado, usar o laringoscópio para passar o tubo? Quem já viu gostaria? Eu. Débora. Então, Débora, quando a gente passa o laringoscópio, tá? E a gente
entuba, a gente tira esse laringoscópio, tá? Como que está a apresentação dessa lâmina do laringoscópio? Ela está úmida, né? Ela fica Isso. úmida porque ela entra na traqueia, então você vê que ela sai umidificada com a saliva. Às vezes, quando a intubação é difícil e às vezes sangra um pouco, sai com sangue. Isso. Todo mundo Sai assim. com isso, gente? O pessoal que está nas ligas de mas já deve ter visto. Todo mundo acha que é assim? Natália. E é assim. Eu não faço ideia, professora. Mas todo mundo já viu um laringoscópio? Acho que sim. Que é aquele cabinho, né, onde vão as pilhas, tá aí aquela lâmina, né, que tem de vários tamanhos, né? Pode ser reta, pode ser curva, né? Então, acontece exatamente isso, gente. Quando a gente passa a lâmina aqui e retira, ela vai sair só com aquela secreção, como se fosse uma saliva, né? E como a Débora falou, só mesmo num acidente que ela vai sair sanguinolenta. Então, o que acontece? Tudo, se a gente está entubando numa emergência, tudo é uma correria, não é? Então, a gente tira o laringoscópio e joga para lá. Aí, essa confusão toda levou quase 1 hora, tá? E acabou, o paciente sobreviveu ou morreu, tá? Agora eu vou recolher o material. Aí, eu chego ali, olho a lâmina, falo assim, pô, essa lâmina está limpinha. Por quê? Por que eu acho que ela está limpa, gente? Porque ela seca, né? A saliva, ela seca no alumínio. Exatamente. Aí você ela não consegue vai visualizar. que a gente passou assim um brilho, um óleo secante, alguma coisa que ela está limpa. E aí, às vezes, a gente nem se deu conta que foi usado, né? Outra pessoa veio ajudar, coisa ali, e guarda aquilo, tá? Então, hoje, a gente tem que ter muito cuidado com a questão da limpeza, porque tem situações que a limpeza fica tão imperceptível que a gente acha que o material está limpo. Na própria casa da gente, às vezes a gente usou uma faca, né? Aí passou manteiga, aí passou bem no pão, né? Aí quando você olha assim, a faca parece que está limpa, nem foi usada, né? Mas ela foi usada. E aí eu sempre falo, gente, olha, então eu tenho um trauma muito grande de laringoscópio. Toda vez que tem uma parada, uma intubação, eu estou perto, a primeira coisa que eu falo quando acabou de entubar é pegar a lâmina e lavar. Eu falo, gente, se eu precisar de uma intubação, tá? Vê se a lâmina está lavadinha, tá? Porque a gente não esteriliza, a gente só faz desinfecção. Então, a gente vai passar o álcool, né, 3 vezes, aquele processo de fricção, tá? Mas não vai esterilizar. Então, se tiver um micro-organismo ali, tá? A gente pode estar transmitindo isso, tá? Então, por isso que a gente fala, ó, que a limpeza ela consiste na remoção da sujidade visível, tá? De matéria orgânica e inorgânica e de sua carga microbiana, tá? Etapa essencial e indispensável para o reprocessamento de qualquer artigo, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com qualquer limpeza. Na dúvida, vamos limpar. A gente tem 2 tipos de... Professora. Oi. Agora, no caso do Covid, após o procedimento no CTI, a gente limpa, né? Limpa a lâmina e encaminha direto para o CME. Porque aí lá na CME... Primeiro a gente... Nesse seu hospital, deve ter algum local, algum tipo de equipamento que está fazendo para isso, porque o problema do laringoscópio é que ele tem a lâmpada, né? Quando a gente introduz aqui no encaixe, sim, uma lâmpadazinha na ponta para ir iluminando a traqueia, para a gente enxergar onde a gente está, vai introduzir o tubo. Essa lâminazinha, essa lâmpada, mesmo a gente tirando a lâmpada, tá? Ela já foi contaminada. Mas se a gente for tirar ela para esterilizar o cabo, a rosca, né, aquele encaixezinho, ele, com o tempo desse excesso desse produto químico, tá? Ele acaba se danificando. Então, a lâmina de laringoscópio é um problema seríssimo para a gente estar
realizando essa limpeza, né, para chegar à desinfecção, tá? A gente tem... Professora, o hospital Oi. dela deve ser rico. Não, é que a gente tem dela. vocês vão ver que a gente tem o tipo hospital rico. de gás, Não, né, é de o Covid vapor. mesmo, filha. Porque a gente logo mais, ainda mais que é justamente na área respiratória, né? Que a gente vai estar levando o vírus, né? Direto para a casinha que ele gosta, né? Aí, a gente tem 2 tipos de limpeza, a manual e a mecânica automatizada, tá? Manual, né? A gente vai limpar a escovinha. Hoje a gente nem está mais preconizando escovinha, mas se for uma escovinha com cerda maciazinha, a gente pode estar usando, tá? Eu falo sempre que naquelas pinças que tem as ranhuras, às vezes fica muito pedaço mesmo ali de tecido, que eu falo que é pedaço de gente ali, tá? Então, realmente tem que estar passando a escovinha para remover. E a gente tem as lavadoras, que são as termodesinfectadoras, que a gente vai ver mais tarde. São maravilhosas, mas nem todo hospital dispõe. Tá? E a gente também tem os produtos para fazer essa limpeza, tá? Que são os detergentes hospitalares e os limpadores enzimáticos, que são os melhores, tá? Os limpadores, pode ser chamado detergente enzimático ou limpador enzimático, tá? São os compostos de enzimas, que pode ter 2, 3 ou 4 enzimas, tá? E assim é maravilhoso, você bota todo o material nessa solução, tá? 5 ml você consegue fazer 1 litro, então usa bem pouquinho, tá? E você coloca o material ali, em 5 minutos, removeu toda a matéria orgânica, que ele faz tipo um processo de fagocitose, sabe, gente? Então, esse limpador enzimático, ele vai puxando, vai comendo toda a matéria orgânica que tem. Então, é maravilhoso, você não precisa ficar lá perdendo tempo, você deixa de molho e vai fazer outra coisa, tá? Mas, turma, se vocês forem visitar um hospital lá para dentro do mato, lá para aquele interior, lá que a gente nem sabe que existe, vocês vão encontrar ainda detergente Limpol, ODD, e sei lá o que, tá usando também o nosso detergente de cozinha, tá sendo usado no hospital. Não é o mais indicado, tá? Mas a gente ainda encontra o hospital que usa ele, tá? Porque o detergente comum, ele não tem essa capacidade, tá, de neutralizar a matéria orgânica. Então, vamos lá, aqui. Imagens, turma, a gente tem essas escovinhas que são para a gente escovar material com lume. O que é o material com lume? Pode ser, olha, um copo de macronebulização, que é aquele copo que vem junto com a traqueia, pode ser uma mamadeira, pode ser aquele bem fininho, pode ser tipo um tubo, tá? Que tenha lumen, então a gente pode estar passando essa bem fininha. Tem alguns hospitais, turma, que ainda usa aquela borracha de aspiração, tá? Aquela de látex amarelinha. Todo mundo conhece? Hoje, esse látex está quase que proibido, tá? Que, na verdade, a gente passou a usar aquela de silicone. Tá? Então, a de silicone, ela pode ser autoclavada, mesmo no calor, que ela suporta, e por ser transparente, a gente consegue visualizar se tem alguma matéria orgânica ali ou não. Porque nem sempre, mesmo a gente dando jato de água, tá? Ou mesmo jato de ar comprimido, a gente consegue remover aquela matéria orgânica. Ela fica ali, a gente vai ter que perder o material. Já na de látex, que é aquela amarelona, ela suporta a esterilização também, o calor. Fica meio molenga, tá? Fica nojenta. Mas a gente não consegue ver se tem alguma matéria orgânica dentro. Então, isso aí dificulta bastante, tá? E chega a ser um troço até meio assim nojento, né? Da gente estar usando material que normalmente vai ter por volta de 1,5 metro a 2 metros, ou até 3 metros, e que a gente não tem como limpar toda a extensão desse tubo, né? Então, fica meio complicado mesmo. Aqui embaixo a gente também tem uma escovinha, também pode ser aquela escovinha de unha, tá? Então, qualquer material que venha ajudar na limpeza, tá? Aqui eu trouxe algumas imagens, tá?
detergentes enzimáticos. Esse aqui à esquerda, que está com dispositivo de spray, tá? É um material que a gente usa assim que termina, principalmente com instrumental cirúrgico. Assim que termina a cirurgia, a gente dá uma sprayzada, que é para já ir soltando a secreção que fica ali. Porque às vezes a central de material fica longe, até esse material chegar lá, a secreção já está toda endurecida, então dá mais trabalho. Tá? Aqui está trazendo algumas imagens mostrando esse profissional aqui à esquerda, tá todo paramentado. Gente, quem trabalha em CME, na lavagem de material, aqui naquela área suja, tem que usar bota emborrachada, avental emborrachado para não estar se molhando, máscara, tá, viseira, ou então o óculos, tá, luva até o cotovelo, toda a proteção, tá, para que nenhum acidente, né, nenhum incidente também aconteça com ele. Pode ser um acidente desde um escorregão, né, na área molhada, tá, como um incidente, como tá lavando uma secreção e respingar no olho, né, uma secreção contaminada, tá? Aí já na parte de cima vocês vão ver esses cestos que são de uma lavadora, tá, de uma termodesinfectadora. Então, o material vai ser colocado ali. A termodesinfectadora é igualzinho uma máquina de lavar da casa da gente. Só que, em vez de ela ter aquela parte que roda, ela é de prateleiras, tá? Parece um lava-louças, tá? Aqui embaixo, material específico, por acaso é um material de otorrino, material de amígdala, tá? Também tudo no mesmo processo. Deixa eu ver aqui, peraí, vou passar lá para frente para mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Termodesinfectador é isso, tá? Aí, se a gente for abrir, tá? Tem várias prateleiras, tá? E aí a gente vai colocando aqueles cestinhos ali. E aí ela vai lavando. Essa máquina, ela costuma chegar até... Sextou, hein, galera? O áudio está desligado, professor. É verdade. Cada hora desliga uma coisa, gente. Espera aí, deixa eu voltar. Então, estava falando dessa termodesinfectadora. Ela pode... Estão me ouvindo agora? Sim. Ela pode chegar a uma temperatura de 80 a 90 graus, tá? Por isso, ela não consegue fazer desinfecção, tá? Mas ela é ótima, por exemplo, para usar numa comadre, numa cubarrinha, ou mesmo num micronebulizador, se bem que lá no Hospital do Fundão, há uns 4 anos, a gente comprou uma leva de 5.000 micronebulizadores, que é aquele que a gente usa para nebulizar criança, adulto, e aí vinha escrito que suportava 90 graus. Daí o pessoal comprou e quando colocou a primeira leva na termodesinfectadora, saiu todo deformado, gente. Então, a gente ainda corre esse risco, tá? O material não deveria ser de qualidade, né? E aí não suportou a temperatura mesmo de 80 graus. Vou voltar para onde eu estava, gente. Aí aqui o material, né? Já falei. Aqui está mostrando para vocês aqui uma mesa de maio, tá? E aqui é a organização do material também. Então, todo esse material também que está aqui vai lá para fazer desinfecção. Todo o material, gente, tá? Aqui o conceito de esterilização e desinfecção, tá? Que você já falei, tá? Aqui o preparo do material, tá, gente? Eu não vou ler para vocês, tá? Mas está escrito passo a passo, não é para vocês
decorarem isso, tá? Só está mostrando como é feito, para vocês terem, saber como é que é o procedimento, saber que pode cair alguma pergunta em algum concurso, principalmente vocês que estão aí, que faz prova escrita para os hospitais daí, tá? Então, conhecer como é que é esse procedimento, tá? Principalmente aqui quando fala, tá? Saber classificar para onde esse material vai, porque se eu não reconheço ele como termossensível, eu coloco ele no calor, né? Eu vou derreter esse material. Gente, aqui está uma ventania terrível. E aí a gente vem aqui para os tipos de embalagem, tá? A gente tem várias embalagens no mercado, a gente tem o SMS ou papel crepado, tá? Muito semelhantes, se a gente for olhar... Ai, Bárbara, só corre, só um instante. Só um instante, gente. Hoje está difícil. Nossa. Só um instantinho, gente. Gente, não é sexta-feira 13, mas está aparecendo. Tá? Então, a gente tem o SMS, o papel crepado, eles são muito semelhantes, a diferença é só na composição deles. Mas a gente não tem como saber, assim, a olho nu, quem é quem. Tá? Então, esse tipo de embalagem é super legal, é boa, tá? Ela tem uma duração bastante grande, tá? Que pode ser de 1 mês, 2 meses. A gente precisa saber qual é o protocolo da instituição para ver qual é a durabilidade que eles preconizaram para o tempo de validade, tá? A gente precisa, para embalar qualquer material, de 2 folhas, uma por dentro e uma por fora, para caso de algum incidente, a gente conseguir usar o material, tá? A gente está vendo que na foto da direita tem uma fitinha. Vocês estão conseguindo visualizar? Que é uma fitinha riscadinha, que é a famosa fitinha de autoclave, tá? A gente vai falar dela mais tarde. Todo material que passou pela autoclave, essa fitinha, quando a gente coloca, ela é da cor de brim, bege, tá? Depois que ela passa pelo processo de calor, ela fica com essas risquinhas marrom. Então, quer dizer que o processo foi ok. Mas só isso não vale, tá? Aí agora a gente tem o papel grau cirúrgico. Todo mundo já viu, aqui tem uma foto de uma embalagem aqui na parte de cima, tá? Que é aquele papel que uma parte parece um papel A4 e a outra parte é o transparente. Qual que é o papel grau cirúrgico? O transparente ou o branquinho? Quem sabe? É o branquinho, tá, gente? Essa parte branca, que parece uma folha de papel ofício, ela é porosa, tá? Então, é por ali que o vapor vai penetrar, tá? A água vai penetrar, vai impregnar todo o material, depois vai secar, vai evaporar, e aí o material vai estar ok, esterilizado, tá? Aqui na parte de baixo, gente, tem um equipamento que é a chamada seladora. Para a gente fechar esse papel grau cirúrgico, a gente precisa de uma seladora, tá? Ah, professora, mas no meu hospital não tem. A gente está fechando com a fita adesiva. Pode fechar, mas não confere segurança, tá, gente? Então, o correto é ter a seladora. Como é que funciona hoje na maioria dos hospitais? A gente compra o papel grau cirúrgico, vocês estão vendo ali os rolos, né? São vários tamanhos. A gente compra eles e a empresa que está fornecendo para a gente fornece a seladora, tá? Dependendo do tamanho da CME, eles fornecem 3, 4, quase nunca uma só, até porque se der defeito a gente tem que ficar ligando, correndo para alguém vir trocar. Eles não consertam isso no hospital, eles fazem a troca, tá? Então, se precisar mesmo de uma urgência e ver alguém, é bem rapidinho, mas a gente nunca deve contar só com uma, tá? Então, tem essa seladora, então, essa validade, tá? O papel grau cirúrgico em condições
normais, assim, corretas, né, ele pode durar até 2 anos, ter validade até 2 anos de validade após esterilizado, tá? Mas a gente não costuma usar essa validade tão grande, tá? Normalmente a gente usa 6 meses, tá? E a gente também não vai esterilizar o material para, poxa, vai ser usado daqui a 2 anos, né? Se a gente não está usando mais material, hoje o que se preconiza é a gente guardar numa caixa e só reprocessar, só esterilizar quando for necessário. Porque o que a gente reesteriliza, né? Tira tudo da embalagem, reembala novamente, tá? E fica anos sem usar, é uma quantidade, assim, enorme. Além do trabalho todo que gera para a equipe. Vamos lá, agora a gente tem aqui o tecido de algodão mais velhinho, né? O que está historicamente, né, acompanha o início do processo da criação da CME, da esterilização de materiais, tá? Que é o que a gente chama de algodão cru, né? Porque a gente compra aquele algodão cru na peça mesmo, manda fazer os quadrados, né, em vários tamanhos de acordo para embalar, mas hoje ele é o tipo de embalagem que menos segurança confere para a gente. Porque desde o fato de você colocar, de repente, numa pia, num ambiente que possa ter um respingo de água da torneira, né? Ou mesmo uma área que esteja molhada, ele já vai contaminar esse material, porque o pano ele não é impermeável, não é verdade? Então, ele é né, um material de fácil penetração do processo, seja de vapor saturado, de outros tipos de esterilizantes, tá? Ele penetra com muita facilidade, tá? Então, hoje a validade dele é só de 7 dias, tá? A gente deixa ali todo embaladinho, bonitinho, mas só vale 7 dias. Aí, professora, tem que reesterilizar, tem que tirar tudo isso, colocar o pano para lavar de novo e pegar um pano novo, né? Novo assim, lavado, tá? Uma vez que ele for esterilizado, as tramas dele já estão fechadas, porque como é que funciona? Quando vai para o processo de vapor, que ele vai entrar, esse tecido, as tramas se abrem, o vapor penetra, e quando seca, as tramas se fecham. Então, se eu usar o mesmo pano, eu estou com as tramas fechadas, né? Então, o processo de esterilização não vai acontecer. Então, eu preciso colocar ele para lavar de novo e utilizar um outro que já esteja lavado, tá? Então, não usem, se vocês virem alguém reusando mesmo, tá? Precisa falar, não adianta só tirar a fitinha e colocar outra validade, tá? E assim, a gente teve aquele ali que é o mais velhinho, a gente tem aqui o container, que é o mais atual, tá? Porém, o mais caro também. Na parte esquerda, na parte de cima, tem uma caixinha, vocês estão vendo? Essa caixinha já foi muito usada, principalmente o pessoal da plástica, oftalmas, o pessoal que trabalha com coisa pequena usava muito. Só que essas caixas eram totalmente fechadas, não tinha nem um furinho, tá? Então, como que a gente esterilizava isso, tá? A gente colocava essa caixinha na autoclave com a tampa semi-fechada, de forma que o vapor penetrasse, tá? E quando terminava a esterilização, a gente pegava uma luva estéril e ia fechando todas as caixas. Olha só o risco de contaminar, não é verdade? Aí criaram esses containers, que ele já vem todo furadinho, tá? Então, a gente esteriliza, tá? Facilita demais, ele tem uma tampinha por dentro que a gente fecha, tá? Depois que esteriliza, e é super fácil, só que ainda está com um preço muito alto no mercado, tá? Então, nem todo lugar ainda está utilizando esse tipo de embalagem. E aí, gente, como eu falei para vocês, aqui a gente vai ver vários tipos de processos de esterilização. Então, começar pelo físico, ó, vapor úmido saturado, que eu falei que é o melhor, é o mais barato, é tudo de bom, não machuca o meio ambiente, tá? Então, ele tem um ciclo normal de 1 hora, tá? De 15 a 30 minutos de esterilização e mais 30 minutos de secagem. Por que eu falei de 15 a 30? A gente tem, tá? Um tipo de vapor úmido, que era uma maquininha pequenininha, que era chamada estatinha, tá? Que fazia por 15 minutos. Hoje a gente não está usando muito ela não, tá?
Então, a gente tem 30 minutos para fazer de esterilização, aí depois acaba a esterilização, mas a máquina continua funcionando, e ela vai secar esse material, porque como entrou água dentro, né, molha tudo, precisa secar. Se o material sair molhado, a gente não pode utilizar esse material, tem que ver o que aconteceu, provavelmente foi alguma falha no processo, tá? E aqui a gente tem um ciclo rápido, que é de 7 a 20 minutos, tá? Com ou sem tempo de secagem, mas o tempo de secagem continua o mesmo, tá? Como é que ele funciona, tá? Funciona por vapor, temperatura e pressão, né? A temperatura que vai até 132 graus e na pressão que o equipamento funciona, e o tempo, tá? Que a gente vai contabilizar por 1 hora, tá? Então, esse é o melhor de todos. O único problema, qual é o problema desse? Qual o problema que esse método apresenta, turma? Derrete o material termosensível, a gente não pode esquecer disso, tá? Aí a gente tem agora o calor seco, que é a estufa, tá? Ela foi muito usada, tá? Nos hospitais até os anos 80, atualmente quase não é usado, tá? Quando é usado em laboratório para esterilizar vidraria, essas coisas, tá? Mas eu coloco aqui porque numa prova pode cair, tem algum hospital também que pode usar. A gente tem o cobalto 60, que é a famosa radiação gama. Gente, é tudo de maravilhoso, tá? Eu amo esse processo, mas não pode ser feito no hospital, tem que ser feito num local próprio, tá? Então, dificulta. E a outra coisa, tá? As autoclaves, que a gente chama, autoclave é qualquer aparelho, qualquer daqueles aparelhos, tá? Autoclave não é um método, tá? É um aparelho. Tá? Só que eles têm aparelho assim de 3 metros por 3 metros, tamanho de um quarto, gente. Então, eles só podem usar aquilo quando estiver cheio, lotado. Uma coisa que é bom, esteriliza dentro da caixa. Então, eles esterilizam, olha, aquelas caixas de seringa fechada, né? Aquelas caixas enormes, caixa de seringa, caixa de agulha, caixa de coletor de urina, todo aquele material plástico que vem em caixas, em quantidade, pode esterilizar tudo na caixa, tá? Porque o cobalto, ele atravessa o papelão, tá? Então, ele consegue esterilizar mesmo com essa embalagem. É um processo que não é caro, sai super barato, tá? Mas os hospitais não têm quantidade suficiente de material para enviar. Então, como funciona isso? Só as grandes empresas, né, fazem essa radiação. Vocês podem pegar qualquer seringa, gelco, scalp, agulha, que vocês vão lá esterilizado com radiação gama. Porque eles sim, né, produzem quantidade e aí pode esterilizar. Aí a gente vem para o processo físico-químico. A gente tem o vapor de baixa temperatura, que é o chamado, tá, VBTF, que é o vapor de baixa temperatura por formaldeído. A gente vai usar ou o formal líquido, tá, de garrafa, ou então a pastilha de formalina, tá? Cada tipo cada marca, tá, usa um tipo, tá? Então, ele também é maravilhoso, ele reage sobre o DNA, tá? Então, consegue matar esporos, tá? Mas ele funciona numa temperatura, tá? De 50 a 70 graus, tá? E o nosso vapor úmido, ele funciona até 132, tá? Então, o tempo que o vapor úmido saturado leva, que é 1 hora, o formaldeído vai levar, tá? Até 4 horas ou até 5 horas, dependendo da marca, tá? Hoje a gente tem o que eu conheço que faz mais rápido, faz em 3 horas, tá? No Santa Teresa, eles têm o Matachana, tá? E a gente tem também um italiano, que é o Tisa, tá aqui, escrito Tisa, tá? E assim, é tudo de bom. Então, como é que a gente costuma usar esse aparelho, tá? A gente faz o seguinte, a gente usa durante todo o dia, né? Sempre o vapor saturado, que é a maior demanda, e chega à noite a gente usa esse, tá? Que à noite dá para a gente fazer 2 processos, já que ele demora, né? Mas como ele é mais devagar, a gente deixa para usar à noite. Agora, se for caso de necessidade, pode usar de dia também, depende da demanda do centro cirúrgico.
E aí, nesse tipo de esterilização, a gente pode colocar todo o material termosensível, tá? Gente, não pode esquecer que a formalina, tá? Vai conseguir esterilizar os termosensíveis, tá? Daqui a gente vai ter a esterilização por óxido de etileno, que tem a Biox, tem o estileto, tá? O oxitil, tá? Várias empresas que fazem, tá? Pelo gás óxido de etileno. Ele já foi permitido usar nos hospitais, eu mesmo tinha no meu hospital, mas depois veio uma determinação proibindo, e hoje também só pode ser realizado em áreas, né, que estejam distantes de localidades de moradia, por causa da toxicidade que é lançada no meio ambiente, tá? Ele é um gás que funciona, tá, na temperatura de 50 a 60 graus, também demora, tá? É um gás incolor, mas é tóxico, inflamável, explosivo, tá? Mas é maravilhoso também, tá? Mas tem risco mínimo de danificar o artigo, alguma coisa pode danificar, mas pequena, tá? E tem essa legislação vigente que é rigorosa, tá? O outro que a gente viu, no formaldeído, ele não tem essa exigência e pode ter no hospital, tá? Aí agora a gente tem o plasma de peróxido de hidrogênio, que é a famosa Sterradia da Johnson, tudo da Johnson é muito caro, tá? É um método maravilhoso também, faz um processo em torno de 1 hora e meia. Ele trabalha com plasma, mais peróxido de hidrogênio, mais onda de radiofrequência, tá? É super eficaz, tá? Mas tudo nele é caro. A embalagem dele é específica, então é cara, tá? Ele usa o peróxido, tá? Que vem umas cápsulazinhas, são caras, tá? E a máquina era mais cara ainda. Só que aí, como ficou, ninguém tinha condição de comprar, só os hospitais muito ricos, agora eles cedem a máquina, né, consignada, deixam lá, e a gente usa o material, tá? Mas, assim, é maravilhoso que, como é rápido também, você pode estar usando nas emergências, tá? Tipo assim, só tem um material daquele, caiu no chão, era um material de transplante, alguma coisa assim que precisa ser resolvido imediatamente. E aí, falando naquele processo químico líquido, né, que a gente tem o ácido peracético, tá? A 0,2%, imersão por 1 hora, tá? E faz esterilização, tá? Aí a desinfecção aqui a gente tem o álcool a 70, fricção por 3 vezes, o ácido peracético, imersão por 15 minutos, só faz desinfecção. Para ser esterilização tem que ser 1 hora. E o hipoclorito de sódio nessa concentração, 0,025, 1% ou 2%, sendo que a primeira não precisa de lavar, mas nas outras sim. Gente, é muita informação sobre essas questões, tá? O que é importante para o dia a dia? Vocês conhecerem, tá? Conhecer qual é o método que foi utilizado, tá? O que vocês vão precisar quando forem fazer uma prova de concurso, tá? Vocês vão precisar saber como cada um funciona, como o baixa frequência de formaldeído funciona, como o vapor úmido saturado funciona, que é isso que eles vão querer saber, tá? Toda prova de concurso, ele tem aquelas questões bem, que eu falo assim, né, aquelas pegadinhas que é capciosa, você fica na dúvida, então precisa saber realmente quem é quem, tá? No nosso dia a dia, tá? Vocês vão ver isso agora, depois do período que vem vocês já não vão ver, no 7º também não vão ver, mas vocês, quando forem para o 8º, vocês vão ver. Então, quando chegar no 8º, turma, vale a pena dar uma passadinha por aqui, tá? Que é importante para quando vocês estiverem lá no hospital não ficarem tão perdidos, tá? Agora, gente, a gente vai para os nossos testes de confiabilidade, tá? Para ter certeza que o nosso material que está entrando ali naqueles equipamentos, tá? Vão sair realmente estéreis, tá? Imagina que você tem uma pessoa muito amiga, um familiar, tá? Que está com aneurisma cerebral, tá? E vai precisar usar um clipe, né? Para clampear esse aneurisma, tá? Então, a cirurgia é de alta complexidade, o aneurisma está numa localização muito difícil, tá? Muito próximo de várias inervações, tá? E aí ele vai precisar colocar esse clipe, tá?
aí tudo bem, a cirurgia, graças a Deus, transcorre com toda tranquilidade, sem nenhuma intercorrência, e coloca o clipe lá. E aí, no pós-operatório, alguns dias depois, o paciente começa com processo infeccioso severo, tá? Que leva esse paciente ao óbito, tá? O que pode ter ocorrido? Um clipe mal esterilizado, tá? Então, muitas vezes a gente acaba perdendo o paciente, né? Numa cirurgia demandou todo cuidado, todo, assim, o máximo de todo investimento das equipes, e acaba perdendo o paciente por conta de um erro, né? Que foi lá no processo de esterilização. Então, a gente vai ter que monitorar cada passo, turma. Então, a gente começa pelo monitoramento do equipamento, saber se a nossa máquina está funcionando corretamente. Então, a gente vai usar, tá? Até o teste de Boyd-Dick, tá? Que pode ser somente uma folha do lado esquerdo, a gente compra uma caixa que vem 50 folhas, é uma folha de papel A4, tá? Nesse desenho aí, quando ele terminar o processo, ele vai ter que sair todo marrom, tá? Ou de outra cor, dependendo do fabricante, tá? A gente vai pegar essa folha, vai fazer um pacote de mais ou menos assim 50 centímetros de altura, 40, cheio de lençol ali de campo cirúrgico, vai colocar essa folha lá no meio, para que o processo aconteça, que o vapor penetre, para ver se realmente vai esterilizar essa folha, tá? E aí a gente vai saber que o equipamento está ok. Do lado direito, vocês vão ver esse mesmo teste, só que é já um teste pronto, que é o pacotinho de Boyd-Dick. Esse pacotinho, ele está simulando aquele pacote que a gente fez de roupa gigante, tá? Então, ele tem aí não sei quantas folhas, e uma folha dessa tá aí dentro, dobradinha, tá? Só que a diferença é, mais ou menos, eu vou falar assim, uma caixa, tá? Com 50 folhas, deve estar saindo na base de R$50, e o pacotinho aqui, cada pacotinho que você usa está saindo na faixa de R$8. Então, se a gente multiplicar 8 por 50, a gente vai ter um valor muito mais alto. A gente vai ter R$400, né? Contra os R$50 da folhinha, tá? Então, vai de cada hospital, né? Da situação financeira de cada hospital, de optar por um ou por outro, tá? Claro que o do pacotinho pronto é muito mais fácil, mas o outro também não vai alterar, a gente só vai demorar mais um pouco, tá? Para fazer o pacote. Aqui a gente já tem, tá? O monitoramento de exposição, que é a famosa fita adesiva, que a gente fala fita autoclave, tá? Inclusive vem escrito isso, fita autoclave dentro. Ela se apresenta desse jeitinho que está do lado esquerdo, totalmente bege, tá? E ela tem que sair do lado direito, as duas do meio, totalmente riscadinha. Por isso que a gente fala que é fita zebrada, tá? Só que a gente viu, então, essa fitinha, quando a gente faz o pacotinho, seja qualquer material, a gente vai colocar essa fitinha, vai colocar a data, tá? Para a gente ver, fazer o controle da validade. Só que, sabe que todos nós somos muito... temos uma capacidade muito investigativa, né? Então, alguém resolveu colocar essa fita na mesa de passar roupa, e aí passou o ferro. E a gente viu que se você passar o ferro nessa fita, a fita vira, que a gente fala vira, e fica toda riscadinha, tá? Então, a gente percebeu que ela não é uma informação eficaz, né? Ela está dizendo, tá, que o material foi submetido a alta temperatura, tá? Mas não me garante que está estéril, uma vez que se eu passar o ferro, ela vai virar, né? Então, eu posso passar o ferro, ó, se eu for uma pessoa, né, com uma mente doentia, eu posso passar a fita ferro e colar no material e dizer que ele está estéril, não posso? Então, é um monitoramento que não confere segurança para a gente, mas a gente usa como fator de identificação. Eu identifiquei que ele já está estéril, mas eu preciso confirmar isso. Aí a gente tem o monitoramento do pacote. Cada pacote que você fizer, seja ele um pacote de um curativo com 2 pinças,
seja um clipe de aneurisma, seja um pacote, uma caixa de instrumental com mais de 100 peças, você vai colocar um integrador químico desse, tá? Se vocês olharem no meio, tá? Ele tem uma parte que está escrito assim, rejeitado e aceito, tá? Então, da mesma forma, ele vai, quando terminar o processo de esterilização, ele vai ficar com essa parte pretinha, tá? Ele não pode ficar, se ele ficar só até a metade, alguma coisa aconteceu. Então, a gente vai separar esse material e vai ver o que aconteceu, tá? E, por fim, a gente tem esse aqui, que é um monitoramento de carga, que é um indicador biológico, tá? Que é tudo de bom, tá? O que tem dentro desse tubete? Tem micro-organismos, tá? Que vão ser incubados, tá? E que, se crescer alguma coisa, significa que o processo, tá? Não matou todos os micro-organismos, tá? Então, eu acho, agora eu estou falando eu acho, turma, que até o ano passado ainda tinha esse aqui de 48 horas, tá? Então, a gente esterilizava o material, na primeira carga botava ele, depois a gente incubava numa incubadora e só podia usar esse material 2 dias depois. Só que a gente viu que isso era quase impossível mediante a nossa demanda. Então, hoje já existe, tá? O de 3 horas e o de 1 hora. Tá? O de 3 horas, tá? A gente usa mais, o de 1 hora só para uma necessidade. Tá? Então, você coloca o material, aí você vai incubar ele por 3 horas, depois vem o resultado, se estiver ok, aí você libera o material para uso, tá? Se no seu hospital não tiver nadinha daquilo antes desse, se tiver esse, tá? A gente já está muito, muito bem de vida, porque se não cresceu nenhum micro-organismo, significa que está tudo ok, tá? Mas esse aqui custa muito mais caro também, mas é o que confere 100% de eficácia, tá? Então, assim, o correto é a gente colocar em cada carga em cada vez que a gente for esterilizar, tá? Em cada equipamento, a gente colocar um desses. Mas tem gente que coloca 1 por dia, tá? E só, mas não é o correto, tá? Alguém quer falar sobre esses monitoramentos, gente? Quem tiver muito interesse, tá? Pode acessar o site da 3M, tá? A 3M tem um monte de coisa falando sobre todo esse processo de monitoramento, mostra os indicadores, tem várias classes de indicadores também do anterior, tá? Vale a pena, quem tiver interesse, dar uma passeada por lá, tá bom? Aqui, mostrando as autoclaves. A 3M tem tudo, né, professora? Nossa, é maravilhoso. É pena que não dá para colocar tudo aqui, senão vocês vai ficar gigantesco. Eu gosto dos adesivos. Mas é muito Eu gosto dos adesivos. Vocês darem muito bom. Uma olhadinha lá, que traz muita coisa para a nossa realidade. Tem coisa que a gente já sabe que é caro, que o hospital não vai usar, mas vale a pena a gente até conhecer para estar familiarizada também. Aqui a gente tem um tipo de autoclave, tá? Do lado direito é uma autoclave bem antiga, com aquele sistema ainda de fechamento de rosca, e do lado esquerdo já é uma que a porta é daquelas de descer, que eu amo de paixão, né? Mas como eu adoro contar uma história, tá? Eu vou contar a história que eu tive uma dessa, e era a minha paixão, que essa aqui do lado direito tem que fazer força, tá? Mas a gente só pode abrir a autoclave da mesma forma que a panela de pressão, porque ela funciona como uma panela de pressão gigantesca, tá? Depois que o vapor, né, sair. Então, se a gente, mas tá precisando para agora, a gente vai lá forçar a saída do vapor, é onde pode acontecer a tal da explosão, tá? Então, eu já passei por uma situação que nessa máquina à esquerda, tá, o funcionário foi forçar a abertura dessa porta e enfiou um facão, tá? Nessa porta, porque o facão tinha lá para cortar papel, e ele enfiou a facão ali, a porta foi lançada quase no outro prédio. Gente? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Além de ter acontecido esse acidente, a gente ficou sem a porta, a gente ficou com esse aparelho quase 1 mês sem poder funcionar, porque teve que vir outra porta da fábrica. Muitos desses equipamentos não são nacionais,
Então, só falando, do lado direito não tem como a gente fazer isso, tá? Porque ela trava, tá? Autoclave de barreira. Loucura. Alguém já ouviu falar em autoclave de barreira, gente? Então, olha só, faz de conta, imagina, né? Faz de conta não, imagina que você está na área de preparo de material, já está tudo preparado, tá? Aí você vai colocar esse material, tá? Esse material tem um carrinho para levar esse engradado lá para dentro, tá? A gente tem autoclave de até 4 metros de comprimento, tá, gente? E aí, o autoclave de barreira é o seguinte, você coloca aqui, fecha a porta, e aí, no outra sala, o material vai sair, porque ele é muito grande, tá? Então, ele sai lá na outra sala. Então, quando você retira o material estéreo, você não tem contato nenhum com a sala de onde esse material entrou sem esterilizar, tá? É isso que a gente chama de barreira. Barreira por quê? Quando você pega o material lá, ele está 100% sem contato nenhum com o material que está sujo do outro lado, tá? É maravilhoso, mas para a gente ter esse material, a gente precisa saber qual o equipamento que a gente está comprando, se o tamanho do equipamento vai me atender, se eu tenho barreira para fazer, que, por exemplo, eu que fui da rede pública há muito tempo, eu já recebi um aparelho desse, que quando chegou, eu não tinha parede, tá? O que aconteceu? Ele era maior do que a parede que eu tinha. Então, o que eu tive que mandar? Chamar a empresa e pedir para bloquear uma das portas. Tá? E aí, o que eu tinha, um autoclave de barreira, passou a não ser de barreira. Eu tinha que colocar o material sujo, não, né? O material para esterilizar e retirar na mesma área. Tá? Então, aí, quando eu falo daquilo que a gente tem que estar participando para ver tudo, se ele cabe, se ele é o ideal, porque depois que compra, não tem mais retorno, principalmente no serviço público, né? E aqui, tá vendo, a gente coloca no carrinho, porque essas caixas, tudo que está aqui é tudo material muito pesado, tá? Aqui é aquele famoso, né, nessas manivelas, então esses ganchos, eles vão entrando ali, e aí você só consegue abrir isso quando o vapor já evaporou totalmente, então ele confere mais segurança. E quando ele está com vapor, gente, você pode quase fazer a maior força do mundo, que essa roda não gira de jeito nenhum. Aqui é a termodesinfectadora, que a gente já falou, tá? E aqui a gente tem uma lavadora ultrassônica, tá? Também é tudo de bom. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, não tem. Ixi. Deixa eu aumentar aqui para eu falar. A gente tem essa lavadora ultrassônica, ela é cara, mas é super importante a gente ter no setor, porque ela vai conseguir que a gente esterilize tubos, tá? Então, pinça de vídeo, tá? Material de endoscopia, material de colonoscopia, porque vocês estão vendo que na parte ali de cima tem uma parte que é branca, com vários tubinhos saindo, aqueles tubinhos vão se conectando dentro dos lumes, tá? E aí passa o jato de água por ali, tá? E passa a ultrassom por ali, se tiver alguma anormalidade, vai aparecer um filete vermelho, dizendo que tem matéria orgânica ali, ainda não conseguiu soltar aquilo, tá? Então, assim, é super eficaz, principalmente para lugar que tem muita cirurgia de vídeo, para lugar que faz muita endoscopia, tá? Evita de deixar aquele material na solução de ácido peracético, tá? E fornece uma segurança muito maior para a gente, tá? Então, gente, deixa eu voltar aqui para... Central de material, gente, eu trouxe assim, o que mais a gente vai precisar para a gente conseguir, quando vocês chegarem lá no hospital, saber pelo menos como é que funciona, tá? Como é que vocês vão receber o material, que fim vocês vão dar esse material, saber qual é o material com termosensível, se familiarizar também com essa terminologia, conhecer um pouco dos testes que a gente tem no mercado para segurança da esterilização e para que tudo aconteça certinho. É também importante falar, turma, que um enfermeiro só não dá conta disso. E o que a gente vê ainda por aí é o enfermeiro que é do centro cirúrgico e da central de material. Tá? Então, a gente tem que lutar, tá?
sempre junto aos órgãos, COFEM, porém, essas coisas para a gente estar lutando por ter enfermeiros separados para cada um, porque a gente não consegue fazer um trabalho eficiente sendo responsável por 2 setores de alta complexidade, não é verdade? Então, é necessário, além de ter um chefe, que a gente tenha os plantonistas também, para darem conta de um trabalho bem melhor desenvolvido. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa, turma? É muito conteúdo, né, professora? É interessante, mas é muito conteúdo, né? Não, e assim, é um conteúdo que a gente não vê muito na prática, né? Até porque é um setor que fica muito escondido, né? Se a gente for visitar um hospital, a gente visita tudo que é setor, menos a central de material. Já notou? Fica lá escondidinha que não sei o quê, né? Aí a gente quer ver o quê? Quer ver hemodiálise, hemodinâmica, e centro cirúrgico, e não sei o quê de transplante, a gente quer ver aquilo tudo que é o que chama a atenção da gente, é o que motiva a gente, a emergência pegando fogo, né? Mas ninguém quer saber como esse material está chegando ali para a gente utilizar, né? E assim, é super importante. E considerar também até o comentário, que acho que foi a Débora fez, né? Que as pessoas que trabalham no setor, elas acabam gostando, até se apaixonando mesmo, né? E quando você consegue ter uma equipe bem capacitada, né? Que sabe reconhecer um defeito no produto, que sabe identificar um defeito no equipamento, isso assim é um ganho muito importante para a gente. E assim, e é mais o setor, né, que faz parte do hospital e que a gente também precisa ter um conhecimento. Turma, olha só. Não, e sabe o que acontece, professora, também? Na minha opinião, é porque sexta-feira, a gente vem desde segunda-feira, né? Aí na sexta, Escutando parece que o professora nosso chata corpo, o falando nosso disso, cérebro já está querendo ficar meio que à toa. Então, olha só, turma, assim. eu vou passar um ED para vocês, tá? Que vai ser uma avaliaçãozinha desse bloco cirúrgico, tá? Do que a gente viu de pré, de trans, de pós e da aula de hoje, tá? Vou deixar para vocês, vou deixar 48 horas aberto para vocês postarem. Quero combinar aqui com vocês, tá? Eu vou só encerrar aqui para a gente combinar isso. Espera aí. Interromper aqui.